enquanto o diretor Anthony Banua Simon usa a revelação como uma espécie de momento de pegadinha para encerrar seu documentário Cannes Fire. Ouvindo Léo Rivera, um nativo de Kauai, um artista que se apresentou no Coco Paws antes de ser destruído por um furacão, que esfregou os cotovelos com nomes como Elvis Presley e Bing Crosby, admita que as únicas lendas havaianas que ele conhece são aquelas que sua ex-chefe Grace Guslander fabricou para impressionar os turistas. Não é realmente uma surpresa. Ele e o co-roteirista Michael Weiss prepararam a mesa para essa verdade muito bem ao longo de seu mergulho profundo no legado colonial da ilha, separando aliados de exploradores e ancestrais de oportunistas. Isso não faz de Rivera um vilão. Simplesmente mostra a insidiosa destruição e apropriação sistemática da cultura e da terra havaianas. Com vários anos de produção, o documentário Cannes Fire, do editor de longa data que virou diretor Anthony Banua Simon, vê a luz do dia quando os havaianos nativos nas plataformas de mídia social estão pedindo ao público em geral que pare de viajar para o estado de cada vez, quando recursos de todos os tipos, de água à habitação, se tornaram assustadoramente escassos ou impossíveis de serem acessíveis para os moradores da classe trabalhadora, particularmente a população indígena havaiana. É tão revigorante ver um documentário sem pressa e paciente, que confia em seu público para acompanhar, em vez de confiar em truques baratos para manipular emoções. A exploração meditativa e pessoal de Anthony Banua Simon, Cannes Fire, realiza esse feito cada vez mais raro com uma história que, à primeira vista, parece muito familiar. É uma história tão antiga quanto a América: colonialismo cruel, capitalismo ganancioso, racismo desenfreado e o apagamento de histórias locais para fins de exploração. Relógio indispensável, o primeiro longa de Banua Simon centra-se na ilha de Kauai e na história da sua exploração como colônia, que perdura sob o pretexto de um estado, inicialmente desejada por seu solo fértil, para plantações de cana-de-açúcar e abacaxi que empregavam migrantes mal pagos e sobrecarregados de trabalho da Ásia. A ilha mais tarde se tornou um local procurado em Hollywood e, eventualmente, um paraíso turístico paradisíaco para os ricos. Cannes Fire se concentra na quarta maior ilha do Havaí, Kauai, com a crônica da chegada da diretora Lois Weber ao arquipélago, em 1934 para filmar White Heat, seu primeiro filme falado e último filme dirigido, agora considerado perdido. A julgar pelo roteiro, o filme tem conotações subversivas. Em sua cena culminante, a heroína queima uma plantação de cana inteira. Uma cena à qual os censores se opuseram por medo de provocar revoltas entre os trabalhadores locais. O bisavô de Banua Simon, o diretor, é descendente de filipinos, apareceu no filme como um extra, mas sua filmagem já se foi. A princípio, Cannes Fire parece ser uma busca pessoal de Banua Simon para localizar esse artefato. A magia deste documentário, no entanto, está em não levar o que poderia facilmente resvalar para uma busca de olhar para o umbigo. Em vez disso, a substância do documentário brota de sua capacidade de diminuir o zoom e conectar uma ampla gama de pontos para conclusões claras, mas profundamente empáticas. Depois de detalhar como as 5 principais empresas açucareiras realizaram práticas antissindicais e até deportaram aqueles que exigiam melhores salários e condições de vida, o diretor questiona a participação voluntária de Hollywood na criação da imagem do Havaí, e especificamente Kauai, como um refúgio acolhedor para forasteiros brancos. As filmagens de Blue Hawaii 1961, com Elvis Presley, ou The Hawaiians 1970, com Carlton Heston, ambas filmadas lá, são intercaladas para destacar o exotismo que prevalecia naquelas representações cinematográficas dos habitantes, sejam nativos ou imigrantes. Banua Simon consistentemente traz os muitos fios temáticos de seu filme de volta à noção de existir apenas como extras, perpetuamente no fundo de estrelas brancas ou visitantes. Esse sentimento continua aplicável à maneira como o lucro para poucos é priorizado sobre o bem-estar dos residentes permanentes hoje. Somos transportados de volta às origens do Havaí que conhecemos como o 50º estado da América. O capitão Cook chega, os donos de plantações brancos seguem. E logo você tem a população indígena sendo expulsa de suas terras, para dar lugar a transplantes de mão de obra barata da China, Japão, Filipinas e mais, que eventualmente aprendem a trabalhar nos campos de cana e nas fábricas de conservas de abacaxi, que inevitavelmente ganham milhões para seus chefes. Se alguém ousava lutar por um salário digno, era deportado e substituído. Fazia sentido que as grandes empresas, Banua Simon se concentra quase exclusivamente em uma única corporação, Alexander e Baldwin, convidassem Hollywood para filmar
Uma parceria poderia garantir que a propaganda antissindical chegasse ao resultado. Aproveitadores coçando as costas dos aproveitadores a caminho de uma riqueza mais exorbitante. Um exemplo gritante de como o olhar branco vê os outros como intercambiáveis e indistinguíveis ocorre em um clipe de Dragonfly de 2002 com Kevin Costner. Enquanto os moradores de ascendência asiática estavam acostumados a produções que escalavam qualquer pessoa para interpretar nativos havaianos, os criadores deste drama deram um passo adiante e os escalaram para interpretar povos indígenas da floresta amazônica na América do Sul. Alfredo Castilho, o melhor amigo do tio-avô Henry e ex-líder sindical, interpretou um deles. Banu Simon entende o poder por trás de uma imagem e as maneiras como as lentes de uma câmera podem moldar narrativas. Por um tempo, as principais exportações do Havaí foram cana-de-açúcar e filmes. Hollywood usou os arredores paradisíacos do estado como pano de fundo para obras como Diamond Head, Blue, Havaí, Noni Bate the Brave, e assim por diante, enquanto empregava residentes como extras. Essa conexão entre cinema e colonialismo inicialmente parece tênue, na melhor das hipóteses. Mas essa é a inteligência de Kanye Fire, cujo argumento é feito com todos os clipes antigos de Hollywood de extras nativos usados por criativos brancos para reforçar estereótipos sobre asiáticos e indígenas como brutos, estúpidos e difíceis ou belezas exóticas à espera de salvadores brancos. Kanye Fire, inteligentemente, faz outras conexões. Ele considera como um filme como Big de M. Selan, estrelado por John Wayne. Apoiou negócios antiéticos ao associar sindicatos ao comunismo, e no processo, serviu às entidades brancas dominantes no Havaí. Banu Simon mostra ainda como esses oligarcas brancos, conhecidos como Big Five, um quinteto de famílias que controlavam todas as plantações do arquipélago, manejavam as imagens distribuídas por Hollywood, a implacabilidade de um governo americano consumido pelo colonialismo e a agricultura e indústrias de turismo. Eles transformaram o Havaí de uma casa edênica em um destino de sonho adequado para todos, exceto para os nativos que já moravam lá. E a família de Banu Simon experimentou tudo isso. Seu bisavô era um imigrante filipino que acabou saindo depois que seu trabalho de sindicalização das plantações de cana o deixou desempregado. Seu avô e tio-avô ficaram e trabalharam na indústria agrícola e cinematográfica, o primeiro aparecendo como figurante no filme perdido de Lois Weber, White Heat, o último servindo como motorista para diretores visitantes. Agora, sua tia e primos atravessam a complexa paisagem da necessidade de existir dentro dos sistemas que destruíram sua cultura, ao mesmo tempo em que tentam permanecer fiéis a eles. É o que acontece quando a máquina capitalista assume, ou você entra ou morre. Felizmente, há alguns que continuam lutando de qualquer maneira, sabendo que é um esforço inútil além de expor a hipocrisia de seus inimigos. Banu Simon rastreia esses relacionamentos por meio de entrevistas com membros da família e líderes sindicais que descrevem uma força cada vez maior que é embotada a representação e a moradia acessível para estar disponível apenas para os super ricos. Ele também destaca os grupos ativistas que tentam recuperar terras sagradas e históricas de interesses comerciais coniventes, um local em particular. O local do resort abandonado Coco Paws, onde a Ilha da Fantasia foi filmado, é culturalmente significativo, mas permanece nas mãos de desenvolvedores. Os caminhos possíveis para os havaianos nativos não são claros e fáceis, e Banu Simon nunca assume que são, especialmente porque ele apresenta os dois lados. Ambos preocupados com seus futuros, que são fragmentados pela economia do turismo e tradições de longa data, nesta batalha para recuperar o controle de sua ilha. Uma verdade desanimadora é que muitos habitantes locais realmente acreditam que as empresas predatórias no poder fornecem segurança no emprego. O amigo da família de Banu Simon, Uncle Leury, um músico que se apresentou em hotéis em Kauai por décadas, por exemplo, até testemunha a favor de um desenvolvedor empenhado em reconstruir o Coco Paws Resort. Mesmo com sua cinematografia evocativa de vistas exuberantes, a edição divertida e divertida, às vezes esperar que as peças temáticas se encaixem pode fazer com que Kanye Fire pareça seco. Mas as histórias angustiantes de exploração aqui ainda fervem o sangue de alguém, e a abundância de imagens de Hollywood que apagam os nativos em vez de homens brancos aumenta as frustrações a cada clipe sucessivo. Embora Banu Simon nunca encontre a filmagem de seu bisavô ou do filme de Weber, ele revela uma verdade e uma causa que é uma maneira muito mais adequada de lembrar sua herança e as pessoas que ele chama de amigos e familiares. Dado o grande volume de informações em Kanye Fire, sua execução parece um pouco deselegante e confusa às vezes,
mas compensa principalmente